Então, gente, irei iniciar aqui no canal Mente Aberta mais uma elucidação para vocês. E esta elucidação será voltada para o Dasein. O que é o Dasein? Né? Há de ser uma visão heideggeriana do homem, há de ser uma visão heideggeriana do ser humano. Então, nesta visão, o ser humano não é um ser determinado. A primeira especulação de Heidegger, ela é puramente ontológica. Quando se fala de ontologia, fala-se de uma parte da filosofia que trata da natureza do ser, sabe? Então, a primeira especulação de Heidegger, ela é toda orientada para a solução desta questão. Segundo Heidegger, o ser ele não pode ser definido. E ele não somente não pode ser definido, como também ele nunca se deixa determinar. Então, a primeira especulação de Heidegger é toda orientada para a solução desta questão, no que diz respeito à indeterminação, no que diz respeito à indefinição do ser. Nenhuma experiência determina o ser humano. O ser humano, ele é uma história que está acontecendo. Ele é uma história que é constante, não é estática. E por isso ele não pode ser determinado. Ele não pode ser definido com base nessa história. Por quê? Porque é algo que está acontecendo. É algo que é constante e não estático. E é desse aforismo que nasce o conceito de Dasein. Caio, quando você fala de aforismo, sobre o que você se refere? Eu me refiro à citação de Heidegger correspondente ao homem, ao ser humano, enquanto uma história que está acontecendo e não uma história determinada. Para Heidegger, não temos uma identidade construída, uma identidade definida. Né? Por quê? Porque o ser humano ele passa a sua vida construindo esta identidade que só acontece, que só é findada no momento em que ele morre, no momento em que a morte é a sua realidade. Então, o Dasein é o ser para a morte. O Dasein heideggeriano, ele desperta o interesse da psicologia em função desta renovada concepção de ser humano. Né? A psicologia vai se interessar por este Dasein heideggeriano porque há de ser uma concepção de homem que se apresenta de modo renovado. Então, o homem, ele só chega a ser ele mesmo no momento em que ele não é mais. Então, isto é uma concepção renovada de ser humano no que diz respeito a concepções já estabelecidas, como, por exemplo, a concepção cartesiana. A concepção cartesiana determina o ser. A concepção cartesiana, ela define o ser. Ela é determinista enquanto ser no mundo. E aí vem Heidegger e quebra esta concepção cartesiana ao dizer que o homem
ele não é passível de ser determinado, como dizia o Descartes, a partir da sua concepção cartesiana. E aí ele vem com esta concepção renovada de ser humano. Quando ele afirma que o homem só chega a ser ele mesmo no momento em que ele não é mais. Então, tudo que a gente define perde a força. Não dá para definir quem eu, Caio, sou hoje com base no meu passado, por exemplo. Isso faz com que toda a força do sentido que me faz ser quem eu sou hoje se perca. Então, para Heidegger, não dá para determinar como a visão, a concepção do Descartes no que diz respeito ao cartesianismo. Para Heidegger não dá para determinar. Não dá para definir um ser humano, porque quanto mais você define o ser humano, mais ele será algo para além da definição. Porque ele é um conjunto de acontecimentos. Quando olhamos para trás, sim, enquanto conjunto de acontecimentos, estamos determinados, estamos definidos. Por quê? Porque não tem como voltar atrás e refazer os acontecimentos. Não tem como voltar atrás e refazer o que já foi vivido. Então, quanto aos acontecimentos, estamos determinados, estamos definidos. Mas o que é que acontece? Enquanto significado, enquanto sentido dos acontecimentos, somos sempre indefinidos, mesmo com relação ao que já passou. Somos sempre indefinidos. Não tem como voltar ao passado e mudar os acontecimentos. Mas o que é que acontece? O significado do que foi já não é mais. O sentido do que foi já não é mais. Então, por isso, não dá para determinar o ser humano com base na sua história, porque a sua história ela é determinada quando a morte vem a ser uma realidade em sua vida. Exemplo, tu estás em um relacionamento agora e essa pessoa tem um significado muito especial para você, mas se amanhã ou depois este relacionamento é cessado, este significado, este sentido, o sentido atribuído à relação, o significado atribuído à relação, ele é mudado. E mesmo que esta relação ela não venha cessar, mas na medida que você vai experienciando a vida com esta pessoa, o sentido, o significado vai mudando. Quanto mais você vai conhecendo a pessoa, quanto mais você vai passando pelos acontecimentos da vida com a pessoa, o significado, o sentido, ele vai se transformando, ele vai ressignificando, seja para um sentimento maior, mais positivo, seja para um sentimento mais brando, mais negativo. Passado e futuro se apresenta de modo indeterminado. Passado e futuro, eles se apresentam
de modo indefinido. Porque, como eu falei, quanto aos acontecimentos, pode até estarmos determinados. Mas quanto a significados, quanto a sentidos, somos sempre seres no mundo indeterminados, porque as coisas mudam, os sentimentos mudam, os significados mudam, os sentidos mudam, na medida que vamos experienciando a vida. E por isso somos angústias o tempo todo. Esta posição de homem é angustiante o tempo todo. Esta posição de ser humano nos deixa desamparados o tempo todo. Tenho aqui uma caneta. Isto aqui é um ente. Por que é um ente? É um objeto que tem uma forma, que tem uma imagem, que é materializado neste mundo. Este objeto aqui vai ser sempre um objeto estático, com uma única função, a de escrever. Isso aqui vai ser sempre isso aqui. A nossa posição é diferente desta posição aqui. Vocês estão me vendo aqui, materializado. Tem uma imagem, tem uma matéria. Logo, eu sou um ente igual a esta caneta, porque estou presente no mundo. Mas o que me difere desta caneta é que eu tenho um ser por trás do ente. Esta caneta não tem. Esta caneta é estática, é apenas um conjunto de matéria. Eu tenho um ser que não é estático, que é flexível, que é volátil, que hoje é uma coisa, mas amanhã já pode não ser mais, que é capaz de mudar, que é capaz de se ressignificar, que é capaz de se desconstruir para construir novamente. Que hoje é e amanhã já não é mais. Todo este feitio fenomenológico, ele vem do termo existere, que significa vir a ser. Então, enquanto eu estou nesta vida e a morte não chega, eu sou um eterno vir a ser. E isto é angústia, porque é algo imprevisível demais. Por quê? Porque eu sei o que eu sou hoje. Mas amanhã eu já não sei mais. Vai depender das minhas experienciações de amanhã. Vai depender das minhas vivências de amanhã. E isto é angustiante, porque a imprevisibilidade é angustiante. Aquilo que é imprevisível, o não saber o que vai ser, é angustiante. E por isso, para Heidegger, a posição de homem no mundo é uma posição de angústia. Diferente da caneta, que não tem ser, que é só uma mente, que é só um objeto presente materialmente no mundo. Não tem vida, não tem ser, não tem um aparelho psíquico, não tem mente, não é um fenômeno, é algo estático, é algo parasitário, diferente do homem, diferente do ser humano, que é uma constante. Quando digo uma constante,
Eu digo no que diz respeito ao vir a ser e não no que diz respeito ao seu modo de ser. O seu modo de ser é abarcado por altos e baixos e, portanto, não é uma constante, não é algo retilíneo, e sim uma vivência abarcada por altos e baixos, altos e baixos. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Bom, é isto, gente. Eis aqui uma pequena elucidação a respeito da Zen, a respeito desta visão heideggeriana, a respeito desta visão de ser no mundo, tá? É isto. Bom, aqui no comentário do vídeo em destaque, você vai encontrar aí informações adicionais. Meu outro canal aqui no YouTube, você vai encontrar o meu Instagram, caso você queira me acompanhar de perto. Você vai encontrar aí o link que vai te levar à página do meu curso, que é um curso livre na área de psicanálise lacaniana. É um curso abrangente na área de psicanálise lacaniana. Não é um curso que confere título de psicanalista. É um curso de aprendizado no que diz respeito à psicanálise lacaniana. Confere certificado de hora complementar. O investimento é simbólico, é um investimento de R$50 por mês, porque há de ser um curso por assinatura. Você vai ter acesso infinito às diversas aulas que eu posto na plataforma semanalmente, tá bom? É isto. Muito obrigado pela atenção de vocês e até as próximas gravações.